Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Andenberg. Vamos para mais uma aula de Geografia do oitavo ano, né? Segunda parte do conteúdo Organizações Internacionais, que encontramos no capítulo 4 do nosso livro de Geografia, tá bom? Essa segunda parte aqui, vamos lá, vamos logo para o tópico aqui, aqui a gente falou primeiro da ONU, né? Do que é a ONU, como a ONU se organiza, na aula anterior, né, como é estruturada a ONU, é, os programas da ONU de especialização e por aí vai. As organizações militares também estudamos, principalmente a OTAN. E agora a gente vai falar sobre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e outros grupos também, tá bom? Isso surge para fortalecer o desenvolvimento, do desenvolvimento econômico de diversos países. Isso lá em 1961, entre países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. Aí surge essa organização, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A sede é em Paris, tá bom? Eles defendem como princípio regimes de político democrático, uma economia de mercado e apoiam o crescimento econômico duradouro para todos os seus membros. Atualmente, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ela é composta por 36 membros, tendo incluído membros da Ásia, como é o caso do Japão e Coreia do Sul, e da Oceania também, como é o caso da Austrália e Nova Zelândia. E tem dois membros latino-americanos, México e Chile. Desde 2007, tem estabelecido alguns programas de trabalho com a China, o Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul e a Indonésia. Tais programas poderão transformá-los em Estados-membros no futuro, muito provável que sim, principalmente os países emergentes, como é o caso do Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, por conta do seu crescimento, né? E a China também, né? Um grande destaque econômico do mundo hoje. Né? É... Aqui são os membros, né? Aqui são os membros da OCDE. Alguns, vamos falar de G7, G8, G20 e BRICS, né? Vamos dar continuidade aí sobre as organizações de grupos para desenvolvimento econômico e relações econômicas e por aí vai. Alguns grupos de países se reúnem frequentemente para definir determinados objetivos comuns. Não são propriamente organizações internacionais, e sim um conjunto de países que se associaram e criaram grupos que deliberam, sobre determinados assuntos e atuam em comum. Uma importante associação internacional na atualidade é o chamado Grupo dos Sete, o chamado G7. Trata-se de um fórum de debates e decisões conjuntas das sete economias mais ricas e do mundo desenvolvido. Quem é o G7? Né? Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá. Surgiu em 75, em época em que esses sete países tinham as maiores economias do mundo capitalista. Sem dúvida, isso mudou dos anos para cá. Hoje a China é a segunda maior economia do mundo. A Índia apresenta o produto interno maior do que o da Itália e do Canadá, e o Brasil tem uma economia maior que a do Canadá. As coisas mudaram, né? Mas o G7 ainda permanece. O G7 hoje tem um peso não somente econômico. No primeiro momento tinha um peso do ponto de vista da organização econômica, de se estimular programas econômicos, estimular relações econômicas, mas depois se caiu-se também para um peso político, né? De destaque político. Entretanto, o grupo continua como sete membros originais, que têm regimes democráticos, economias de mercado bem estruturados, grande poder de investir no exterior, conceder empréstimos ou custear gastos militares ou econômicos, ajudando países sem recursos, contribuindo com a ONU, etc. A Rússia solicitou insistentemente seu ingresso a esse grupo. Então, em 1997, foi criado o Grupo dos Oito, G8, que é composta por G7, que constitui existir, mais a Rússia, um estado considerado importante por conta do seu poderio militar. Aí hoje não é mais G7, chama-se G8. Hoje em dia tem uma postura muito mais política, né, das políticas internacionais, combate ao terrorismo. E o G7 se reúne para discutir as questões econômicas internacionais. Desde 2007, algumas autoridades dos países do G7 e também fora dele vêm se
declarando que o grupo deveria incluir novos representantes e incorporar a Rússia como membro pleno. Vale lembrar que o G8 é um G7 para discutir questões políticas e não econômicas, por considerar a Rússia não equivalente aos outros países membros desenvolvidos e por aí vai. Bastante parecido com o G7, o grupo dos 20, chamado G20, é formado por ministros de finanças e chefes de bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Foi criado em 99 após sucessivas crises financeiras dessa década, visando favorecer a negociação internacional, levando em conta o peso econômico crescente dos membros, que em conjunto representam 90% do PIB mundial e do comércio internacional, além de 2/3 da população mundial. Quem é o G20, né, galera? Vou falar na instante. Com o crescimento desse grupo, diante de uma nova crise iniciada em 2008 nos Estados Unidos, os líderes participantes do G20 anunciaram que eles seriam um novo Conselho Internacional Permanente de Cooperação Econômica, ofuscando o G7. O G7 vai perder o respaldo, né? Do ponto de vista das políticas econômicas. Agora, quem vai se estabelecer nesse viés para tentar gerir, organizar a política econômica internacional, para entender a política econômica, para entender a economia internacional, será o G20. É reunido regularmente e mais importantes economias desenvolvidas e emergentes, né? Emergentes são o quê? Brasil, Índia, África do Sul, Rússia, Turquia, etc. E a superindustrializada China, para se discutir questões chaves da economia global. Dívidas externas, crises econômicas. Qual é o objetivo do G20, né? Dívidas externas, crises econômicas, privatização de empresas, desregulação dos mercados para que tudo se torne mais aberto, bem como uma possível reforma de instituições internacionais como o Banco Mundial e FMI. Tem uma estreita relação com o FMI, né, o G20. Vamos lá. Aqui é uma foto do G8, do G7. BRICS, uma outra organização de cunho econômico, né, de se organizar para... É um grupo, uma associação internacional, cuja sigla ela está relacionada às letras dos países participantes, né, BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É porque, pessoal, a BRICS a sigla está em inglês, né? Aí África do Sul, em inglês é South Africa, né? Não é uma organização, nem um mercado regional ou uma área de livre comércio, mas uma associação de países que consideraram ter algo em comum. O grupo foi criado após um estudo elaborado no ano de 2001 por um grupo financeiro internacional com sede nos Estados Unidos chamado Goldman Sachs, que apontou alguns países emergentes com grande potencial de crescimento econômico, cujas economias estavam se tornando cada vez mais importantes no mundo, como é o caso do Brasil, Rússia, Índia e China, que no momento foi BRIC, depois foi BRICS, né? Esses países passaram a promover reuniões para atuar em conjunto sobre algumas questões econômicas. Em 2011, convidaram a África do Sul, adotando a sigla BRICS. BRICS não é uma organização formalizada, é apenas um agrupamento com caráter informal. Não há um documento constitutivo nem sede. Em última análise, o que sustenta o agrupamento é a vontade política dos seus membros. O BRICS defende uma melhor representação dos seus interesses em instituições internacionais e também, pessoal, eles adotam relações econômicas mútuas para se fortalecerem cada vez mais no mercado internacional. Essa é a proposta do BRICS. Entretanto, às vezes seus integrantes apresentam interesses conflitantes, como a tradição rivalidade entre a China e a Índia e as queixas dos demais países a respeito da moeda excessivamente desvalorizada da China, que inunda o mundo com suas exportações. Em 2014 foi criado o chamado Banco BRICS, NBD, né? Com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento em países pobres e emergentes. Sua sede fica em Xangai, na China. O NBD também objetiva expandir o comércio entre os 5 países que compõem o grupo.
Apesar dos países BRICS terem sido vistos durante muito tempo como principais mercados emergentes do mundo, a China sozinha, pessoal, tem uma economia maior do que todos os outros 4 países somados. Só para vocês terem ideia o peso da China, né, no grupo. Todo esse dinamismo apregoado pelo bloco, mais de 60% do crescimento mundial de 2003 a 2011 foi majoritariamente produzida pela China e, em segundo lugar, pela Índia. Além disso, com crise na Rússia e no Brasil e com um modesto crescimento na África do Sul, essa sigla, nos dias de hoje, tornou-se praticamente esvaziada. Ela apenas exemplifica como, nesta época de globalização e rápida mudança, agrupamento de países ou até mercados regionais são organizações e conjuntos efêmeros. O que é efêmero surge em um determinado contexto, mas também pode desaparecer em outros contextos de forma muito rápida. A BRICS, pessoal, tem um destaque, apesar de hoje o Brasil estar mal, a Rússia está mal economicamente, o Brasil está mal economicamente, porque não está tendo crescimentos significativos e não está tendo mais respaldo no mercado internacional. A BRICS ainda tem um papel fundamental não somente do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, porque a BRICS traz uma resposta, vamos dizer assim, a uma crítica a um domínio político dos países desenvolvidos. É uma forma dos países emergentes falarem: olha, galera, nós estamos aqui, nós somos vivos, nós temos uma participação no mercado internacional muito importante, nós somos fortes e vamos se organizar e vamos se fortalecer. É isso que é a resposta do BRICS. Outras organizações internacionais. Vamos lá, outras organizações internacionais. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, foi constituída em 95, né? Ela substituiu o Acordo Geral das Tarifas do Comércio, que foi criado em 45, e tem como objetivo entender um pouco da dinâmica e gerenciar e organizar esse processo das relações comerciais, né, do mercado internacional. Na época, quando era a GATT, era considerada uma instituição fraca, com pouco promovia a abertura e expansão do mercado internacional. Já a OMC tem regras e objetivos voltados para a expansão do comércio global e conta com um sistema de resolução de controvérsias. Assim, se um país se sentir prejudicado por medidas protecionistas tomadas por outro, pode entrar com a reclamação e um pedido de retaliação. O Brasil, por exemplo, chegou a enviar queixas contra subsídios concedidos pelo governo estadunidense a produtores de algodão. Protecionismo, né, que é algo muito forte entre países desenvolvidos, protegem demais sua economia e prejudicam outros países, né, porque não estimula a concorrência no mercado internacional. Tem também a Organização dos Países, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que foi fundada em 60, sua sede fica em Viena, na Áustria, apesar de a Áustria não ser membro e tão pouco exportar petróleo, porém é considerada pelos membros da organização um local acessível e politicamente neutro. A OPEP foi instituída pelas autoridades da Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, grandes exportadores de petróleo, e que objetivam criar um cartel para negociar com vantagem os preços do produto no mercado internacional. Os países membros da OPEP. Né? Em razão da importância do petróleo na economia mundial, a OPEP já provocou os chamados choques do petróleo. O primeiro em 73, na primeira crise, né? Quando o preço do barril do petróleo bruto aumentou de 5,50 para 24 dólares, gerando uma grande crise internacional nos anos 70. A Arábia Saudita, além de outros membros, reduziu a oferta do produto no mercado mundial, em resposta à ocupação das tropas israelenses no Egito. O segundo choque, a segunda crise, foi em 79, após a Revolução Iraniana e a guerra do Irã-Iraque, dois dos maiores exportadores mundiais de petróleo. Na ocasião em que o preço do barril chegou a custar 35 dólares. Outra acentuada subida dos preços do petróleo ocorreu na primeira década deste século, devido ao aumento da procura por parte da China, que se tornou
o maior, o maior importador mundial, ao lado de outras economias emergentes, como a Índia. A OPEP hoje tem um papel fundamental para entender e regular o mercado do petróleo internacional. Tem um grande pedorio por causa disso, por conta do Golfo Pérsico, né? A maioria dos países fazem parte do Golfo Pérsico. Tem a Liga Árabe e a União Africana. A Liga Árabe foi fundada em 45, na cidade do Cairo, no Egito. É formada por estados árabes, ou seja, que tem idioma árabe como principal ou oficial. Seu objetivo é reforçar e coordenar os laços econômicos, sociais, políticos e culturais entre seus membros, assim como mediar disputas entre estes. O objetivo principal da Liga Árabe é incentivar a independência e a integridade dos Estados-membros, pois em 1945 vários dos atuais Estados árabes ainda eram colônias ou protetorados da potências estrangeiras. Para você entender, né? A independência do Líbano, da Jordânia, da Síria, só em 45, da Líbia em 51, Marrocos e Tunísia em 56, Argélia em 62. Assim, os povos e nações árabes fundaram a Liga para o quê? Aumentar as relações econômicas e não só aumentar as relações econômicas e restabelecer ligações históricas e religiosas, né? Por serem árabes. Compõe 22 estados, tá bom, pessoal? Em modo geral, esses 22 estados têm 200 milhões de habitantes. Pode-se dizer que a Liga Árabe nunca foi de fato coesa e unida. Em 91, por exemplo, um dos membros, o Iraque, invadiu e anexou outro, o Kuwait, na guerra pela libertação deste país. Outro membro, Arábia Saudita, Catar e Bahrein, apoiaram as tropas internacionais, principalmente estadunidenses, que entraram na guerra com o Iraque. Algo semelhante ocorre atualmente na ocasião da Guerra Civil na Síria, iniciada em 2011. Alguns países árabes, como a Arábia Saudita e Kuwait, apoiam os rebeldes contra o governo sírio. Não há um consenso entre a Liga Árabe, mas é uma grande resolução, uma grande unidade importante, porque faz com que estreite laços econômicos, né? A União Africana, ela foi criada em 2002, pelo próprio nome dá para saber, né, o que é. Ela foi substituiu a antiga Organização da Unidade Africana, que existia desde 63, sua sede fica na Etiópia. Devido ao exemplo bem sucedido da União Europeia, a União Africana, com o objetivo de adquirir status de bloco comercial até político, foi criado um parlamento africano e está em desenvolvimento a criação de um banco central africano previsto para 2028. A União Africana, pessoal, defende a disseminação da democracia, o respeito dos direitos humanos e o desenvolvimento econômico, entre outros princípios. Isso significa que quando um dos membros considera algum desses princípios, pode ser suspenso temporariamente. Foi o que aconteceu com o Egito após o golpe de Estado de 2013. Em 2014, o Egito voltou a fazer parte da União Africana. Atualmente, todos os países africanos são membros da União Africana, que reconhece as 4 línguas oficiais: o inglês, francês, árabe e português. Organizações regionais nas Américas. Agora vamos entender um pouco dessas organizações econômicas, né? Na América. Vamos lá, os continentes americanos existem algumas organizações, pessoal, né? De cunho político, econômico e de interesse econômico. A primeira que a gente pode destacar aqui é a Organização dos Estados Americanos. Foi criada em 48, a sede é em Washington, tem 35 países membros. Vale lembrar, entre eles tem os Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina e Chile. Os países membros se comprometem em defender os interesses do continente americano, expandir o regime democrático e buscar soluções pacíficas para o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Quase todos os estados independentes do continente participam da organização, exceto Cuba, uma das fundadoras da organização, que foi expulsa em 62, na época da Guerra Fria, porque alegava que Cuba não era um regime democrático. Porém, em 2009, Cuba foi aceita novamente. Tem sido constituído um grupo de trabalho para tratar o retorno do país à Organização dos Estados Americanos. Não é um bloco econômico, é mais um bloco político para defender os interesses da América. Aladi e Anusal. A Associação Latino-Americana de Livre Comércio foi criada em 1960, em Montevidéu, na capital do Uruguai, e deu origem à Associação Latino-Americana de Integração.
constituída por 13 países latino-americanos. Em 2008, a Nicarágua se encontrava em processo de adesão. Seu objetivo é incentivar o comércio entre os países membros, de forma que no futuro se possa ter um mercado comum latino-americano. Esse é o objetivo, né, desse bloco. Outras associações internacionais importantes no continente é a União das Nações Sul-Americanas, a UNUSAL, instituição que dá consequências às antigas propostas de integração da América do Sul na esfera da política e da economia. Criada em 2007, a OSAL substituiu a Comunidade Sul-Americana das Nações, criada em 2004. Em 2008 foi assinado em Brasília o Tratado Constitutivo da UNASAL, que entrou em vigor em 2011. A associação tem como sede Quito, no Equador, é composta por 12 membros da América do Sul, mais o Panamá e o México, que tem status de estados observadores. Pretende criar um mercado comum com a união política entre os países participantes no futuro. Nesse sentido, essa associação buscava uma integração que possibilitasse o nascimento de uma identidade sul-americana, um diálogo político entre as nações que compõem o mercado comum do Sul e a comunidade andina. E também, né, fazer o objetivo da Unasum, pessoal, é fazer uma união entre o mercado comum do Sul com a comunidade andina das nações, que são dois blocos econômicos que estão presentes na América do Sul. Os países membros da Unasul pressuperam eliminar tarifas alfandegárias para produtos considerados não sensíveis até 2014 e para os demais produtos até 2019. Contudo, isso não aconteceu em alguns países membros, como é o Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Paraguai. Países membros abandonaram, no que se sabe se temporariamente ou permanentemente, a organização em 2018. Neste caso, nesse mesmo ano, a Colômbia também optou retirar-se do bloco. Foi logo após com a chegada de Jair Bolsonaro, que aí, com a chegada de Temer e posteriormente com Jair Bolsonaro, que há esse afastamento, né? Vamos lá entender um bloco econômico da América do Sul chamado Comunidade Andina das Nações. Ela é de 69, tem Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Tentaram se integrar regionalmente criando o Pacto Andino, em razão do seu maior interesse de integrar-se com os Estados Unidos e os países asiáticos do Pacífico. O Chile se retirou em 77, a Venezuela, por divergências com a Colômbia e o Peru, se retirou em 2006. Em 96, os outros estados adotaram a denominação da atual Comunidade Andina. A sede é em Lima. O objetivo é promover a cooperação econômica entre os estados associados. Seu desempenho, contudo, tem sido precário. Em 2004, os 4 membros resultantes do bloco assinaram uma declaração de compromisso de integrar a comunidade ao Mercosul. A comunidade andina é muito fraca, né? Perdeu-se muito poder. A ALBA, que é a Alternativa Bolivariana das Américas, foi fundada em 2004. São dirigidos pela Venezuela e Cuba. Em 2009, pela adesão da Bolívia, seu nome foi alterado para a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, Tratado do Comércio dos Povos. Atualmente conta com a participação do Equador e mais 5 países da América Central e defende uma integração política e social entre os países membros. É nova essa, né? Chefiada primeiro pela Venezuela e Cuba. A Organização dos Estados Ibero-Americanos. A Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura foi fundada em 49, é composta por países da América Latina e da Península Ibérica, além da Guiné Equatorial, na África. Tem o objetivo de promover a cooperação nos campos da educação, da cultura e do desenvolvimento científico-tecnológico, sob o princípio da democracia e integração regional. Tem as ONGs internacionais, né, que tem um papel fundamental também no gerenciamento e para o enfrentamento, né, a qualquer contradição no mundo, principalmente as ambientais, né. Elas atuam praticamente no mundo todo, são incentivadas por grupos constituídos por pessoas da sociedade civil que se reúnem em torno de objetivos comuns, portanto são instituições privadas que contam com o trabalho de voluntários ou não e atuam nas mais diversas áreas: educação, saúde,
meio ambiente, atividades econômicas, culturais, direitos humanos, direitos dos animais, etc. Elas fazem parte do chamado terceiro setor, ou seja, essas iniciativas não partem do setor público, tá certo? E nem do setor privado, que elas não visam lucro. As ONGs, elas não devem ter fins lucrativos, seu propósito é de atender às necessidades dos grupos sociais ou do meio ambiente, muitas das vezes negligenciado pelo Estado e pelo mercado. No cenário internacional, as ONGs podem atuar em conjunto com os Estados, complementando suas atividades, ou com as organizações internacionais como a ONU e seus órgãos ou programas. Elas estão cada vez mais presentes no cenário internacional, seja trabalhando para colocar na prática o desenvolvimento sustentável, seja para denunciar injustiças sociais e agressões ao meio ambiente, ajudando em crises humanitárias devido às guerras, fomes e pandemias, e lutando pelos direitos das minorias e etc. Essa é a marca das ONGs internacionais, né? É isso, pessoal. Finalizou aqui a aula. Agora eu quero que você responda todas as atividades desse capítulo, que terá a correção. Tá bom? E até mais, pessoal. Tchau, tchau.